Bom, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também fez críticas à PEC e afirmou que o projeto é uma usurpação de poder dos estados. Vamos acompanhar? Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu acho que o governo federal devia tratar num pacto internacional, porque são 3 ou 4 países só que produzem cocaína. Opa, falou ali na cara do Lula, hein? O presidente Lula ironizou a fala do governador, dizendo que Goiás é o único estado que não tem problema de segurança. Vamos ouvir? O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião. Acho que o clima não ficou muito legal, não. Olha, bom, pessoal, vamos botar aqui a mesa para debater. Agora, tem duas situações. Primeira, a União chamar para si política de segurança pública e policiamento ostensivo é impossível. Já vou... Se a PEC é para isso, é uma perda de tempo absurda. Os estados têm suas polícias militares, sua polícia judiciária, tem a competência fixada da Justiça Comum. A Justiça Federal tem suas competências próprias, descentralização, caminho e não centralização. Com relação a isso, me parece, até viola o princípio federativo. Mas eu quero colocar aqui a minha palhinha, porque eu quero ouvir o pessoal, eu quero instigar a polêmica aqui na mesa. O segundo ponto é que é claro que precisa ter uma integração, porque o crime hoje é transnacional e, obviamente, interestadual. Às vezes vai puxar o sujeito está procurado aqui no estado de São Paulo, está no Ceará, ninguém sabe que ele está pedido. Essa integração, essa coordenação pode ser feita. Agora, me parece que uma PEC deveria ser discutida antes. Paulo Loyola, você apoia a PEC da segurança pública? Boa tarde, Capês. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar de volta aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, companheiros aqui da mesa. Na verdade, eu acho que essa ainda não é uma PEC e me parece uma boa prática democrática que a gente não parta direto por uma questão de apoio ou não apoio, já para uma polarização que nos afaste da análise técnica do que tem de bom nela. Como você mesmo já trouxe a questão, a questão jurídica, o arcabouço jurídico que dá sustentação à questão criminal brasileira, ela vem ali da Constituição de 88. E como você mesmo já falou, houve aí uma maior complexidade da questão dos crimes, a maior complexidade de diversos pontos e não dá mais para simplesmente não ter uma integração de dados, de não ter um sistema único de segurança, de não ter um trabalho integrado de indicadores, dentre várias outras questões. Além disso, eu vejo com bons olhos, sim, apesar da sua fala, Capês, uma iniciativa que reforce o papel ostensivo da Polícia Rodoviária Federal, que em parte já faz isso nas rodovias, né, ostensivamente ali, em termos de fiscalizatórios, e que também a gente sabe que algumas polícias militares, por exemplo, não sei se fica muito claro, gosto de fazer essa fala, não sei se deu para todo mundo reparar que eu sou carioca e que a Polícia Militar do Rio de Janeiro não é exatamente um exemplo para o Brasil. Então, a gente tem ali casos nos quais seria muito bem-vindo, por exemplo, um caso de intervenção ou de reforço de polícias federais nesse processo. Eu acho que isso cabe discutir dentro da questão da PEC, além, por exemplo, da atuação em crimes ambientais, que as polícias estaduais também têm tido muita dificuldade aí em fazer a devida fiscalização e a devida aplicação extensiva desse processo. Então, eu acho que a PEC traz pontos positivos. A fala do Caiado é uma fala, do meu ponto de vista, muito política, porque os estados não deixam de fazer nada, receberiam somente o reforço aí da política nacional, mas o Caiado é um candidato que já está aí
se lançando para 2026 e vem tensionando com o presidente. Me parece ter sido essa a intenção da fala dele. Muito bem. Laércio Uliana, que também chegou do Rio de Janeiro hoje aqui também. Laércio Uliana, a questão aqui, eu tive na quinta-feira, não ontem, da semana passada, em Brasília, estive reunido com o secretário nacional de Segurança Pública, que é meu colega, Dr. Mário Sarrup, foi procurador-geral de Justiça do Ministério Público. Nós discutimos exatamente isso, quer dizer, há uma necessidade maior de uma integração, de uma coordenação de esforços. Porque o crime organizado, ele é mais organizado que o Estado. E ele atua como uma empresa que funciona 24 horas por dia com muito mais agilidade e informalidade. Então, claro, agora, quando você fala PEC da segurança pública, isso assusta, porque a competência constitucional é dos estados. E é claro que os governadores não vão querer. Por acaso a União vai pagar os 82 mil policiais militares de São Paulo que estão na ativa? Os mais de 30 mil policiais civis, fora o pessoal que está licenciado, os pensionistas, os aposentados. Então, se quer participar, vamos botar um dinheirinho aqui. Duvido que o governo federal vai querer fazer isso. Como diferenciar essa discussão entre a violação do princípio federativo, que distribui competências e cada ente da federação tem sua competência, com a necessidade de uma maior integração? Estava ali na mesa, eu vi que estava o Lewandowski, que é o Ricardo Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro da Justiça. Ele é um eminente constitucionalista. Eu não quero crer que essa PEC vai querer interferir na autonomia dos estados. Está mal apresentado o tema? Antes de fazer uma reunião desse tamanho para levar essa ensaboada, não era melhor ter conversado individualmente ou por região? Laércio Uliana, conta para mim o que eu ainda não vi. Boa tarde à nossa audiência, boa tarde, Capês, prazer estar aqui. Capês, em relação a essa PEC hoje, primeiro que eu acho que não tinha que ter PEC, porque o que você precisa buscar é essa maior integração com a polícia, entre as polícias. Justamente tem que investigar e tudo mais. E sim, deveria ter colhido em alguns estados alguns pontos, seja para propor PEC, por mais que eu acho que não é necessário, mas sim uma integração ou uma legislação ordinária, não precisa mudar a Constituição para isso, para justamente poder discutir e poder afinar esse discurso e poder aprimorar. Essa PEC, ao meu ver ali, nada mais é que a União quer se apropriar de mais poderes. Ao invés de descentralizar, quer centralizar, que é um movimento que está tendo e a briga que os estados têm sempre com a União. Os estados sempre querem a maior autonomia e a União quer tirar a autonomia dos estados. Então, penso eu que não foi bem colocada essa PEC, justamente por isso, por ter que alterar uma Constituição para criar uma polícia nacional, teoricamente, para quê? Ao meu ver, hoje, a Polícia Federal, seja rodoviária ou normal, já tem um excelente trabalho, trabalham muito bem, tem sua competência resguardada ali. Ampliar isso vira uma loucura. E um ponto que você tocou que é extremamente importante. A União vai pôr dinheiro na Polícia Estadual? Vai orquestrar? Não. Está tudo errado. E ainda, nós temos que criar essa integração hoje para poder buscar. Por quê? Cada estado tem uma peculiaridade. Eu estava no Rio de Janeiro, o grande problema do Rio de Janeiro é drogas. Eu sou do estado do Paraná. Um dos maiores problemas, lógico, tem problema com drogas, sim, mas tem ali na região de Foz do Iguaçu. Então, é outro modus operandi. Nós temos que fazer essa coordenação conjunta entre os estados, compartilhar a inteligência em si, para a gente ter um foco comum. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção, Capês? Que eles vêm propondo que temos que criar uma PEC para a segurança. Mas nem sempre eles conseguem identificar aonde vão combater. Só querem, eu quero fortalecer a polícia. Mas que adianta eu fortalecer a polícia se eu não sei o que e como combater? Então, eu acho que não foi bem. Tem coisas boas para ser extraída? Tem, mas não é assim. Priscila Silveira. Eu acho que o Laércio Uliana tocou num ponto que eu gostei bastante. A expressão PEC assusta um pouco. Por que querem mudar a Constituição para mexer em segurança pública? O Paulo Loyola coloca aqui, com razão, que há determinadas regiões em que é necessário uma intervenção mais frequente, mais a miúde do governo federal. Rio de Janeiro é um caso desse, por exemplo, com todo o respeito, mas o crime organizado ali assumiu áreas de estado paralelo
em todo o Brasil. São Paulo é dominado pelo PCC, mas no Rio de Janeiro a questão está fora de controle. Agora, PEC, por que PEC? Não seria melhor? Nós temos já a lei de combate às organizações criminosas, é a lei 12.850 de 2013. Já existe possibilidade de integração entre os estados. Tem muita legislação que já foi feita. Para que fazer uma PEC ao invés de... Nós temos o instrumento da intervenção federal, pode fazer intervenção federal no município. Tem federalização de crimes contra os direitos humanos. Tudo isso já está na Constituição. Então, cria a impressão para mim de que fica mais uma narrativa, mais uma reunião política para reunir, para discutir assunto. Coisa muito teórica. E ninguém mete a mão na massa, como tem que ser feito. E o crime organizado dá risada dessas reuniões. Nós estamos discutindo uma PEC que vai passar por 2 turnos de votação, 3/5 de votação em cada uma das casas, em cada turno, para depois começar a implementar. O crime organizado fala, legal, está chegando o carregamento de cocaína hoje? Então é preciso ter um pouco mais de pragmatismo, Priscila. Eu gostei da fala do Laércio Juliano, mas eu não sei se você concorda com ele, não. Capês, boa tarde aos meus colegas aqui de bancada, à nossa audiência. Aqui eu vou fazer aquele negócio meio humorista. Eu vou explicar por que meio humorista. Primeiro, eu acho que foi até prudente eles ter se reunido com os governadores, Capês, para poder, como ele bem colocou, o nosso presidente, o presidente da República, querer opiniões, já que o artigo 144 da Constituição, ele diz que é dever do Estado, e aí a gente tem essa discussão com relação a essa competência que é, sim, de trazer aí pelos governadores, mas por que eles falaram da PEC? Porque eles estão querendo, e essa é uma vontade de levar ao Congresso Nacional, que haja uma junção, um sistema único de segurança pública, já que a nossa Constituição, Capês, traz lá que, por exemplo, as polícias militares, elas são, na verdade, aí tem a questão ligada aos governadores, e eles querem fazer essa polícia unificada, principalmente porque, segundo o ministro Lewandowski disse, a criminalidade avançou, e isso a gente tem que concordar, que avançou mesmo, tá? Aí não é nem mais Estado, tá? Internacional, e a gente sabe disso, estão estruturados muito mais do que o próprio Estado, e eu acho que nesse ponto ele quis dar uma maior força à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Mas aí eu concordo com você com relação a essa questão de pragmatismo. Por quê? Cada estado tem o seu problema. Nós acabamos de aqui ouvir os colegas, o Paulo, que é do Rio de Janeiro, falou, olha, lá as polícias militares, e é claro que, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, nós precisamos ter uma política diferente. Mas ao invés de trabalharmos com PEC que precisa de aprovação, por que então não faz uma estrutura e peça então para o legislador colocar para a gente uma lei que combata efetivamente esses crimes, esses criminosos, ou esse avanço da criminalidade, mexendo, por exemplo, no bolso ainda mais desses criminosos. Mas, Priscila, doutora, professora Priscila Teixeira, eu quero colocar para você e para a mesa. O que seria uma polícia unificada? É uma polícia na qual os governadores não têm poder de mando? Que os respectivos secretários de segurança pública, subordinados aos governadores, que são os chefes das polícias, não teriam comando? A União passa a ter o comando dessa polícia unificada? Para que essa polícia unificada se já existe a Polícia Federal? Por que a Polícia Federal já não pode, por meio de uma legislação, simplesmente, uma PEC, a Polícia Federal já pode combater organizações criminosas? O tráfico de drogas, as organizações criminosas, elas têm caráter transnacional. Então, independentemente de PEC, já é possível fazer. Então, é isso que eu queria colocar. É uma polícia unificada. Legal, a ideia, em tese, é maravilhosa.